Vivendo com Jesus. Modesta e significativa, a aldeia de Belém de Judá deveria receber aquele que é a luz do mundo e que viria à terra para que todos tivessem vida e a possuíssem em abundância. Ele chegou discreto, como a brisa agradável e perfumada de um entardecer abrasador, produzindo bem-estar e alegria de viver. O mundo de então se encontrava incendiado pelo fogo devorador das paixões asselvajadas que dominavam as criaturas humanas. Soberba e desvairada, a sociedade e as nações exaltavam o poder transitório e submetiam-se à glória fúnebre das armas, não havendo lugar para o amor nem para a fraternidade. O monstro da guerra devorava as vidas que se lhe entregavam inermes, e o jogo da força trucidava quaisquer possibilidades de esperança e de paz. A ilusão dos valores terrestres permanecia sombreando a claridade da justiça e a oportunidade da vivência da dignidade sem jaça. Todas as profecias que anunciavam a era da verdade foram confundidas por Israel com o desejo doentio de dominar os outros povos, quando chegasse o Messias, que desejavam seria sanguinário e vingativo. Depois de séculos de servidão no Egito e na Babilônia, e de sofrer o tacão perverso de outros povos que o invadiram e o esmagaram, Israel aguardava um rei poderoso, que lhe devolvesse as glórias terrestres usurpadas e lhe concedesse o cetro da governança universal. A presunção dominava as classes privilegiadas que serviam a César e aos seus esbirros para conseguir-lhes migalhas, embora os detestassem com todas as veras do coração. Os miseráveis avolumavam-se e os sem terra, sem teto, sem trabalho, entregavam-se à hediondez da rapina, da ociosidade, nos antros que se homiziavam. As classes em que a sociedade dividia-se caracterizavam a dureza dos corações e o seu comportamento cruel. Fariseus e saduceus odiavam-se publicamente em renhida luta pelo poder vergonhoso, assim como os herodianos e publicanos, enquanto os homens da terra, os pobres camponeses, entulhavam as cidades e burgos com a miséria sem disfarce, em que chafurdavam no desprezo e no abandono a que se encontravam relegados. A paisagem humana era assinalada pela ignorância e pela sordidez resultante da situação de miséria econômica e moral. Aparentemente, naqueles dias, uma calmaria pareceu tomar corpo durante o período inicial, em que ele veio comungar com os seus, aqueles que não tinham a ninguém, nem quase o direito de viver. Dessa forma, a sua seria a vida mais extraordinária e única, dantes nem depois jamais acontecida. Ele iniciou o seu ministério da libertação de consciências numa festa de casamento, abençoando a união das almas e preservando a alegria nos corações. E o concluiu num holocausto em vulgar, noutra festa, a da passagem rica de evocações felizes pelo povo que algaravia. Por isso, a sua é a doutrina das boas novas de alegria, entoando o canto de beleza para anular as sombras e tragédias dominantes em toda a parte e nos tempos do futuro. A sua mensagem, impregnada de ternura, objetivava todos os seres humanos, especialmente, porém, aqueles que eram expoliados, que haviam sido excluídos do convívio social edificante, que perderam tudo, menos o direito de ser amados. E ele os amou como ninguém jamais o fizera igual. Elegeu-os como seus irmãos, como eles conviveu e os alimentou,
ensinando-lhes elevação e dignidade, convidando-os à renovação íntima e à luta pela sublimação. Também por eles foi respeitado e ouvido, deixando-lhes as marcas inconfundíveis das suas lições que transformaram algumas das suas vidas estioladas. A uma mulher da Samaria, equivocada e pretensiosa, ele desvelou-se, sabendo a inimiga, e dela fez a mensageira da fraternidade, numa tentativa de restaurar a união despedaçada antes entre os clãs primitivos. A outra, que era profundamente perturbada, vivendo em conúbio com espíritos obsessores, ele ofereceu as mãos gentis e transformou-a no exemplo edificante de propagadora das suas palavras, tornando-a a primeira pessoa a vê-lo redivivo, além da morte. A uma dama rica e representativa da aristocracia do Império Romano, ele facultou o discernimento para prosseguir ao lado da família, ultrajada pela conduta do esposo irresponsável, tocando-a de tal maneira que ela não trepidou em dar-lhe a existência durante o terrível período de perseguições desencadeadas por Nero. Nicodemos, que se sentava poderoso no sinédrio, foi por ele atendido e teve a honra de receber claras e profundas informações sobre os múltiplos renascimentos do espírito no corpo carnal. Jamais ele se absteve de ajudar a quem necessitasse, doando-se integralmente. De tal forma, o fazia com os miseráveis, que era censurado por comer e beber com a ralé do lugar onde se encontrava. As suas parábolas, ricas de lições insuperáveis, deixaram as mais belas informações a respeito da ética do comportamento humano, tornando-se na atualidade processos psicoterapêuticos para a libertação das vidas algemadas aos conflitos infelizes trazidos do passado espiritual. O bom samaritano é proposta íntima de compaixão e de misericórdia oferecida ao inimigo. O filho pródigo é ensinamento superior sobre o arrependimento e a reabilitação de que todos necessitam. As virgens loucas e as prudentes são páginas de rigorosa advertência sobre a parcimônia e o equilíbrio. A figueira que secou permanece na condição de convite vibrante à produtividade e ao bem. Comungou com a família de Zaqueu o publicano detestado, que nunca mais o esqueceu. Demonstrou a Simão, o leproso, o que realmente é a dignidade e o que são as aparências enganosas. Utilizou-se de Lázaro e de suas duas irmãs para ensinar o significado do trabalho e a eleição do mais importante na vida. Sempre esteve a ensinar e a viver o ensinamento. Por isso aceitou como título somente o de mestre, porque realmente o era. Jesus. Ele permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo para a humanidade. Possivelmente, o encontraste nas jornadas passadas e não lhe foste fiel, optando pelo mundo em vez de segui-lo. Assumiste compromisso de mantê-lo vivo nos corações e o confundiste no ádito das almas e dos sentimentos. Ei-lo que agora retorna e o reencontras realmente desvestido do luxo e da ostentação religiosa do passado, com que o apresentaram ao mundo, desfigurando-lhe a grandeza. Simples e nobre, ele caminha anônimo entre as massas desvairadas, auxilia em silêncio e na ternura, abrindo portas para a conquista da plenitude.
Vigilante, aguarda que lhe seja facultada a oportunidade de apresentar-se. Se, porém, não o encontraste, para e reflexiona, direcionando os passos na sua direção. Compassível e afável, ele está perto de ti, busca viver com ele. Não postergues o momento, a fim de que não venhas a fazê-lo tardiamente. As páginas que irão ler têm o objetivo de trazer de volta à consciência odierna alguns encontros e vivências com Jesus durante os dias em que ele jornadeou na terra como estrela de primeira grandeza com o brilho diminuído. E se já o encontraste, mas não te deixaste arrastar pela sua força de amor, recompõe-te e entrega-te enquanto o tempo urge. Algumas das mensagens que estão neste livro foram oportunamente publicadas e novamente comparecem nesta obra que apresentamos aos nossos caros leitores. Formulamos votos de paz e de alegria a todos quanto o encontrem e o sigam, vivendo com ele em qualquer situação. Para Mirim, 11 de agosto de 2012. Amélia Rodrigues.